Os camelos da cidade e os camelos do deserto. Os animais, na sua forma instintiva pela luta de sobrevivência, não têm dúvidas quanto ao vencedor de uma disputa pelo posto de liderança do grupo. Na cidade, os camelos mais fracos usam do seu poder para enfraquecer aqueles cujo esforço e mérito dá-lhes vantagens naturais para ganhar uma competição para liderar em paz a todos, incluindo os mais injustos. Apesar de os camelos da cidade e do deserto serem mamíferos, os do deserto sabem que, guiados por um líder justo, a sobrevivência de todos é uma garantia. Ao passo que os camelos da cidade, com a sua feroz ganância e uma natural astúcia para a malandragem, acabam quase sempre por indicar o camelo menos sensato para os liderar, pondo em causa a sobrevivência do bando, que mais tarde é engolido pelo resto da cáfila que, por prudência, afastou-se a tempo da camarilha. O tempo moldou a inteligência dos camelos do deserto, mas os da cidade conseguiram tornar-se ainda mais selvagens. O camelo do deserto jamais aceitaria comer no lixo, mas o malandro camelo da cidade faz de tudo para que a sobrevivência da sua espécie passe por esgravatar as migalhas do banquete que restou depois dos abutres de sempre partirem. Os camelos da cidade e do deserto são filhos do mesmo pai. Ambos apresentam duas córcovas formadas por reservas de gordura, mas o camelo do deserto de gordura tem apenas lembranças. E já o da cidade, aquele que faz parte do seleto grupo de privilegiados sem muito ter que andar, ganhou gordura em todo o lado, principalmente na alma, tornando-se obeso e quase não sabe o que é a cabeça ou o pescoço. E de tanto se lambuzar com aquilo de que os outros camelos mais ousados teriam também direito, os privilegiados injustos já nem conseguem mais esconder a cauda. De uma maneira geral, os camelos do deserto são verdadeiros machos, líderes poderosos e vencedores, cujas fêmeas são mais pequenas, mas que se comportam como gigantes. Os da cidade são pequenos de caráter, daí a dor na alma que consome o seu ego, e a única coisa que lhes faz sentir grandes é terem uma fêmea anã. Os do deserto sabem lidar com as adversidades de um universo árido, frequentemente expostos a ventos fortes. Mas os da cidade se tornam ainda mais fracos à medida que sobem na hierarquia do conforto, fazendo com que o resto sofra com a falta de pão amassado pelo diabo. Os camelos do deserto estão habituados a viver sem luz nem água e geralmente em ajuntamentos de 6 a 20 membros. Os da cidade adoram estar ladeados de uma multidão, agrupados numa espécie de comitês onde só se ouve a voz de um camelo, por sinal o mais ignorante de todos. Em plena maturidade sexual, o camelo do deserto desafia os outros machos a tornarem-se alfa. Já o da cidade prefere ter por perto aqueles que lhe lambam a peida. Há também animais bajuladores. Os camelos do deserto são herbívoros e ruminantes, e os da cidade são vampiros. A sua sobrevivência é igual à de uma sanguessuga, sem dor nem piedade. Os do deserto têm um estômago dividido em 4 câmaras. Os da cidade evoluíram para uma espécie com bolsos e ainda por cima furado. Os camelos do deserto são animais distintos. Quanto mais velhos ficam, mais sabedoria e experiência acumulam e se desprendem do poder naturalmente. Já os da cidade, quanto mais o tempo passa, mais medo têm de perder o poder, mais gananciosos se tornam, mais mudos e isolados ficam, menos respeitados são e por isso mais perigosos se tornam para o meio. Este tipo de camelos existe no mundo todo, mas é muito mais facilmente encontrado em África. A que grupo de camelos é que pertences? Aos da cidade ou aos do deserto? Por Vítor Hugo Mendes.